Aí pessoal, tudo bem? Aqui num cenário improvisado, aqui uma conversa um pouco mais diferente, tô tendo uma cadeira aqui para falar rapidinho, uma edição extraordinária aqui, para falar do jogo que a gente teve hoje à tarde entre Real Madrid e Ajax, um jogo sensacional, a vitória do Ajax por 4-1 em Madrid, virando uma eliminatória depois de ser perdido por 2-1 em Amsterdã. Na verdade eu não quero nem comentar muito do jogo, porque isso eu vou fazer no podcast da Trivela nesta quinta-feira à noite, e depois até vou colocar o link, vai entrar na playlist o vídeo desse daqui do meu canal, vou colocar no Instagram, no Twitter, no Facebook o link também quando sair. Queria fazer um comentário mais do jogo. Queria falar, na verdade, duas questões principais aí que chamaram muita atenção. Uma é que semana passada eu defendi que o Tite, ao anunciar a lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra o Panamá e contra a Tchequia, não deveria ter chamado o Felipe Coutinho. E eu defendi que ele chamasse o Dudu. E daí muita gente falou, e o David Neres? A questão é o seguinte, explicar um pouco melhor, porque eu escrevi no Twitter isso, uma coisa de 280 toques, nem dá para explicar muito, e depois eu republiquei esse mesmo comentário no Instagram. Mas, falando rapidinho, o que eu pensei? O Felipe Coutinho é um jogador já testado, a gente já sabe que ele vai para a Copa América, a gente já sabe o que ele pode dar, que posição que ele joga, como ele se sente com a camisa da seleção brasileira, e ele não está num grande momento, então talvez fosse um caso deixar ele de fora da seleção para dar uma chance para alguém que ainda não teve oportunidades. Eu defendi o Dudu. E por que eu defendi o Dudu? Pelo mesmo motivo que eu defendi o Everton Cebolinha, que foi convocado. Que é um jogador, foram talvez os dois melhores jogadores do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogaram demais em alto nível num campeonato que não é o melhor campeonato do mundo, como o brasileiro não está como a gente gostaria, mas é um bom campeonato. Então acho que, assim, pelo que os dois fizeram no brasileiro, justifica eles serem convocados para ter oportunidade. Afinal de contas, foram os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Everton já veio com algumas convocações do ano passado. O Dudu ainda não. Então achei que podia convocar o Dudu. Tá? E por que não o David Neres? No ano passado, antes da Copa do Mundo, eu já defendi que o David Neres, o Malcolm, ainda um jogador do Bordeaux, e o Richarlison, ainda um jogador do Watford, deveriam ter sido testados pelos Tite naqueles últimos amistosos de 2017 e primeiros amistosos de 2018 como possibilidades da última vaga para o ataque da seleção na Copa do Mundo. O David Neres vinha muito bem no Ajax, naquele começo de 2018, segunda metade da temporada 2017 e 2018 na Holanda, o Richarlison no Watford e o Malcolm no Bordeaux. Jogadores que têm posições de ataque não exatamente iguais, mas que seriam um reserva ali de ataque. O Tite foi conservador, não chamou nenhum dos três, na verdade, e acabou convocando o Taison para a Copa do Mundo, que foi uma convocação bastante questionada. E eu acho que o David Neres já tinha um espaço ali para brigar com o Richarlison e com o Malcolm. Então acho que o David Neres é um jogador de seleção, acho que é um jogador que merecia ter oportunidades, merecia ter tido já oportunidades. E por que não falei do David Neres agora? Porque o David Neres na temporada 2018-19 ele não começou tão bem quanto na temporada anterior. Então ele foi pro banco do Ajax, ele virou reserva do Ajax. Não é reserva, assim, ele é reserva, mas assim, ele fica mais no banco do que como titular. Mas ele é aquele jogador que entra muito no rodízio do técnico, então ele joga bastante, ele ou entrando durante o jogo, ou mesmo entrando como titular em alguns jogos, quando o técnico percebe que o encaixe do jogo é favorável a ele, ao David Neres. Então o David Neres ele entra bastante, mas ele não é titular absoluto, ele tem ficado mais no banco do que como titular no início dos jogos pelo campeonato holandês. Então pensei, não é o melhor momento do David Neres. Então, assim, pelo que o Dudu fez, o Dudu talvez tivesse feito merecesse mais essa chance agora do que o David Neres, pensando em Copa América. Mas é óbvio que o David Neres deveria ficar no radar do Tite ali pra frente. De qualquer forma, o David Neres jogou contra o Real Madrid no jogo de ida, foi muito bem, o Ajax perdeu, mas ele foi bem. E ele entrou como titular agora no jogo de volta. E foi muito bem de novo, fez gol. O Real Madrid perdeu de 4-1 do Ajax, então o David Neres conseguiu jogar 2 jogos em alto nível contra um time de altíssimo nível como o Real Madrid, sendo decisivo em um desses jogos, sendo importante no outro. E ele até recuperou, na verdade, o status dele no Ajax. Ele já nas últimas 2, 3 rodadas já entrou jogando mais. Então assim, eu defendi o Dudu na época. Agora, se acontecer alguma coisa com o Vinícius Júnior agora,
nesse jogo ele saiu contundido. Espero que não, e eu acho que não, porque o Vinícius Júnior até... Tô gravando e não sei o que aconteceu, tá? Eu só vi o jogo acabou de acontecer, não sei se houve algum exame, o que foi identificado ali do Vinícius Júnior, mas como ele ficou no banco do Real Madrid no segundo tempo, tranquilo, né? Então eu suponho que não tenha sido nada mais grave, que o choro dele tenha sido só pelo susto, né, da contusão. Espero que tenha sido isso, porque o Vinícius Júnior merece essa chance de ir para a seleção, tá jogando demais, precisa afinar melhor o talento, mas pô, o Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro do futebol mundial de hoje. Não estou nem falando número de gols, mas assim, como característica de jogador, o jogador mais goleador do futebol de hoje. Não estou falando nem em número de gols que ele esteja fazendo na temporada ou não, estou falando como característica de jogador, um jogador fazedor de gols, não é só centroavante, mas um jogador completo, uma máquina de fazer gol, né, feito tudo para fazer gol. E o Cristiano Ronaldo, quando tinha idade do Vinícius Júnior, ele finalizava muito mal. Ele no Sporting, nas primeiras temporadas do Manchester United, ele finalizava mal. Ele perdeu muito gol que ele não deveria ter perdido na final da Eurocopa de 2004 entre Portugal e Grécia, porque ele ainda era jovem. E depois a gente viu onde ele chegou. Não acho que eu não tô nem tenho pretensão de visualizar o Vinícius Júnior chegando no nível do Cristiano Ronaldo. Mas é normal um jogador com a idade dele, como era do Cristiano Ronaldo, ter problemas na finalização. Então acho que o Vinícius Júnior merece essa chance, espero que ele vá. Agora, se ele não for e o Tite tiver que convocar alguém, se ele convocar o David Neres, eu acho que está justificado. Ainda, apesar de naquele momento eu ter defendido o Dudu, o David Neres jogou demais nesses dois jogos de alto nível. O Dudu também não é que ele fez nada sensacional demais. Ainda tem o jogo do Palmeiras e contra o Júnior Barranquilla, de repente o Dudu também joga muito bem. Mas o David Neres ali já fez aí nesses últimos dias o suficiente para o Tite dar essa confiança. Então, apesar de eu ter defendido o Dudu há uma semana e meia, agora tô mudando a minha posição, até porque os fatos mudaram e o David Neres aí me convenceu, né, de que o momento dele atual tá bom, como não parecia há um tempo atrás. Segunda questão, o terceiro gol do Ajax, se a bola saiu ou não do campo. Eu acho que o juiz acertou. Eu acho que a bola não saiu. Quer dizer, eu não acho que a bola não saiu. Eu acho que é difícil julgar. E como a marcação inicial foi de que a bola não saiu e o gol aconteceu, o juiz não deu saída de bola, não deu bola lateral, que seria um lateral para o Real Madrid. O jogador do Ajax teria tirado ela em cima da linha, a jogada continuou. O Bandeira estava muito bem posicionado e disse para o jogo rolar. No replay não fica claro. E daí vem aquela questão, mas o replay mostra que a bola não tá. É uma questão da regra do futebol, que a bola, ela não tem que estar tocando a linha, entendeu? A bola é redonda. A bola pode estar... ela não estar tocando a linha, né? A parte da bola que está em contato com o chão já ter passado da linha, mas se a projeção da bola ainda estiver em algum pedaço sobre a linha, acima da linha, vale. Entendeu? Isso que aconteceu... Para explicar um pouquinho aqui, né? Faz de conta que esse aqui é o campo, aqui é a linha de... Se a bola tá assim, ó, ela não tá tocando a linha, mas ela tá acima da linha. Ela, entendeu? A projeção da bola vindo do alto, ela está tocando a linha. Tem um videozinho exemplificando isso de forma bem rápida e simples no Twitter. Vou tentar colocar aqui para vocês verem, entender um pouco o que eu estou querendo dizer. E daí eu acho que essa bola, ela pode estar acima da linha pela projeção dela. E é um lance difícil de ver, não é certeza que ela esteja, mas já que a marcação inicial foi de que segue o jogo, então eu acho que o certo seria seguir o jogo, deixar o jogo rolar, e foi o que o juiz fez, confirmando o gol do Ajax. Mas é isso, então, esses são os dois lances mais polêmicos. Para falar do jogo em si, eu vou falar mais no podcast da Trivela na quinta-feira, quinta-feira 8h30 da noite, no central3.com.br, 3 em algarismo, central3 em algarismo.com.br, ou no trivela.com. Entra, na verdade, no Facebook da Central 3. De qualquer forma, ele entra depois, ele vai pro feed de quem assina o podcast da Trivela, e também entra no site da Central 3 e no site da Trivela. Eu vou colocar os links quando isso estiver disponível, talvez já na sexta de manhã. E é isso, então. Fiquem ligados, então tem podcast da Trivela, tem nessa quarta e quinta-feira começa a temporada da Major League Baseball, a pré-temporada, na verdade, começa a temporada para a ESPN, transmissão de jogo na quarta 3 da tarde, quinta 3 da tarde, estão nos dois jogos, são os dois do Boston Red Sox contra Pittsburgh Pirates e contra Minnesota Twins, tá? Mas é isso, então,
comentário rapidinho aqui sobre esses jogos. E até mais, amanhã tem vídeo de novo, tá? Tô botando esse aqui, mas amanhã tem um vídeo, já até gravei da portuguesa, tá? Foi um vídeo até longo aí, falando como eu faria pra salvar a portuguesa, tá bom? Então é isso, então, falou, até mais.